Tá bom então, gente. Vamos lá. Bom dia a todos. 13 de abril, segunda-feira, 7h30 da manhã. Mais uma sessão online. E como eu tinha falado para vocês na mensagem, o plano hoje é a gente tirar dúvidas, tentar limpar o máximo que a gente puder de exercícios daquelas sessões 1, 2, 3 e 5 da lista 1, tá? Então eu vou abrir para vocês uma tela para a gente fazer uma votação e começar a discutir os exercícios de acordo com a preferência de vocês por sessão, tá bem? Então, tá aqui a tela do Mentimeter, vocês podem ver, né? Vocês podem entrar então no site www.mente.com e usar o código 836900, tá? Se vocês puderem votar ali, eu vou abrir por 2 minutos. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, vamos se falando. Tá? Acho que 2 minutos é suficiente para a gente votar ali. Espero que todos vocês estejam bem, que a Páscoa tenha sido muito boa. E agora é hora de retornar às atividades, né? Vocês podem, se quiser, votar pelo celular usando o código, quem tiver um celular do lado aí, ou alternar por uma nova aba e votar também no mesmo navegador, tá? Falando isso porque só tem 15 votos e a gente está com 51 alunos na nossa sala virtual, por assim dizer, tá bom? Vamos dar uma representatividade para isso aí, por favor. Mais gente chegando. Quem chegou agora, a gente está abrindo uma votação para escolher qual sessão a gente vai atacar primeiro, né? Por enquanto, uma grande maioria, e 2/3 das pessoas querem tratar dos exercícios da sessão 3, que fala sobre derivadas, né? Faz todo sentido. E a gente pode depois escolher qual exercício primeiro dessa sessão a gente ataca. E depois vamos para as outras. Então, votem, por favor. Vou abrir mais 30 segundos, tá? Mais 30 segundos para vocês darem uma empurrada aí. Temos já, 39 votos, tá ótimo. Acho que é, imensa maioria, né? Terminando esse tempinho, a gente passa pro próximo slide. Para escolher qual exercício a gente começa, né? Bom, majoritariamente aí são sessões 3 e depois 1, né? A gente ataca na maioria esses problemas e depois pode tentar resolver os outros ou aqui ou em outro lugar, né? No fórum do E-Disciplinas, por exemplo, tá? Então, vamos lá, vamos tentar escolher. Você digita um número, tá? Você quer fazer, não precisa pôr da sessão 3, né? Que foi a sessão vencedora. Digita o número do exercício que vocês gostariam de abordar primeiro. A gente vê, começa pelo mais votado, né?
Então você entra com 3 exercícios dessa sessão da tua preferência. Não precisa ser na ordem, só pra gente ir olhando. Tá todo mundo vendo o novo slide, né? Então agora a gente está falando da sessão 3. Vamos escolher os exercícios. Eu vou abrir essa votação por mais um minutinho só. Então, João, você colocou sessão 3 aqui, né? A ideia é tentar ir lá no Mentimeter, né? E a gente vê qual exercício a pessoa quer mais, né? Então, boa, percebeu já, né? Legal. Então, o mais procurado agora é o 13 e o 18, né? Bastante 13, 16. Bom, acho que por enquanto, deixa eu dar mais uma prorrogação. O pessoal está se animando a votar agora, né? Mais 30 segundos. E aí a gente trabalha nos exercícios pela ordem de tamanho do número que vocês estão vendo aí. Deixa eu abrir aqui minha lista. Bom, tá bom. A gente vê aí que o exercício mais pedido talvez... Bom, certamente o mais pedido é o 13, depois o 18, o 16 e o 17. Vamos tentar fazer nessa ordem, tá? Vamos lá para nossa hoje lousa, né? Não é mais um caderno. E vamos tentar fazer então o exercício 3.13, que é um exercício teórico, né? Então vamos fazer as letras A e B, tudo bem? Vocês estão todos vendo a lousa? Deixa eu abrir a lousa para vocês. Tá todo mundo vendo a lousa aí, ok? Então o exercício 3.13 letra A, ele pede o seguinte, né? Se você sabe que as funções f mais g, você tem duas funções f e g e você sabe que f mais g é derivável. Isso implica, né? Isso implica que f e g são ambas deriváveis? Não, né? Então isso aqui não garante f e g deriváveis. O que a gente pode pensar aqui, né? Você pode ter duas funções não deriváveis que a soma, vamos dizer, na hora que você faz a soma, a não derivabilidade delas estraga, né? Então, por exemplo, se você pegar, vamos produzir um contra-exemplo, né? Duas funções não deriváveis cuja soma seja não derivável. Você pode até pegar isso para contínua, tudo mais, né? Então, sei lá, se você pega, por exemplo, f de x como sendo a função 1, se o x for maior ou igual que 0, 0, se o x for menor do que 0, e g de x como sendo menos 1, se o x for maior ou igual que 0,
e 0 se o x for negativo, tá? Aqui maior ou igual. Claramente, nenhuma dessas duas funções é contínua, né? Então, por serem descontínuas na origem, elas não são deriváveis na origem, e a soma delas é a função identicamente nula, né? Constante e, portanto, derivável. Né? Tudo bem? Então tá aqui, eu tenho duas funções cuja soma é derivável e nenhuma das duas é derivável. F e G não são deriváveis só na origem. Você pega quaisquer duas funções, sei lá, por exemplo, a característica dos racionais, né? Vale 1 em x se o x for racional e 0 se ele for irracional, essa função não é contínua em nenhum ponto e, portanto, não é derivável em nenhum ponto. E daí a soma dessa com menos ela, da função constante igual a 0, que é derivável em todos os pontos, tudo bem? A Luísa tem uma pergunta. Professor, o único jeito de justificar esse item é por contra-exemplo? Veja, como ele é um item falso, né? Como é que eu digo que uma afirmação é falsa? Eu digo que uma afirmação é falsa exibindo uma situação onde ela deixa de ser verdadeira, que a gente chama de um contra-exemplo. Tá? Você não consegue demonstrar que ela é sempre falsa porque é possível você ter uma soma de funções deriváveis dando uma derivável, né? Então, sei lá, você pega duas funções deriváveis quaisquer, a soma delas é derivável e a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, tudo bem? Então o teorema que a gente tinha era esse. Se f e g são deriváveis num ponto, então f mais g é derivável nesse ponto e a derivada da soma é a soma das derivadas. Então o que esse exercício está perguntando é a recíproca, né? Se eu tenho uma soma derivável, é verdade que cada uma das parcelas é derivável? A resposta é não e a gente está com esse exemplo aí na lousa. Tudo bem? Vamos ver a letra B? Ou mais alguma coisa a respeito desse item A? Bom, vamos para o B então. O B ele fala sobre produto, né? Você tem lá o exercício é o 3.13b. Ele quer saber condições sobre a F e G. Acho que era isso, né? Vou dar uma olhada aqui. 3.13b. Se F e G, o produto é derivável num ponto, é verdade, condições sobre F que garantem a derivabilidade de G em x0. Então vamos lá. Então não é exatamente isso aqui, não. Vamos lá. A nossa hipótese é que f vezes g é derivável em x0, né? Eu vou ter f vezes g derivável em x0. Eu quero saber o que precisa ser dito sobre f, quais são as condições sobre f que garantem a derivabilidade da g, né? Então, quais condições sobre f garantem que g é derivável em x0, tá? Eu tenho que tomar um baita de um cuidado aqui. Você não pode usar aquela regra do produto, né? Então, isso aqui vamos mudar até de cor, né? Quando que eu posso escrever isso aqui, né? F vezes G' é F' em x0 vezes G de x0 mais F de x0 vezes G' de x0. Quando que isso aqui é verdade? Só vale se? O que vocês podem me dizer?
Isso só é verdade se f e g forem deriváveis, exatamente, Lara. Então, só vale se ambas são deriváveis, né? F e g são deriváveis em x0, perfeito. E veja, pode ter situações onde uma das duas não é derivável e a outra é derivável. Tem que tomar algum cuidado, né? Então vamos tentar descobrir o que a gente precisa saber sobre f para garantir que g seja derivável. Então vamos lá. Eu quero saber quando que g é derivável, né? Então eu posso escrever a função g de x como sendo f de x vezes g de x sobre f de x. Posso escrever isso sempre? Não. Será que isso sempre é verdade? Isso é verdade se f de x é diferente de zero, tudo bem? Tá? E se f de x for diferente de zero, o que a gente tem? Quando que um quociente é derivável? O quociente é derivável se numerador e denominador são deriváveis, né? Então g será derivável, a f vezes g já é derivável, então se f for derivável em x0, tudo bem? Então, nos pontos onde a f não se anula, então vamos supor que ela seja contínua no ponto x0 e ela não vale zero nesse ponto. Pelo teorema da conservação do sinal, a gente sabe que numa vizinhança, num pequeno intervalo em volta de x0, se f de x0 é diferente de zero, a f não pode valer zero numa vizinhança desse intervalo. Por continuidade, então o denominador é diferente de zero num pequeno intervalo, eu posso calcular esse valor aqui, o valor da g por essa fórmula e aplicar as regras de derivação, tudo bem? O limite fica bem definido. Agora, se a f for zero no ponto, como é que a gente faz? Vamos tentar olhar para o limite da g, né? O que precisa acontecer para g ser derivável? Se a f vale zero num ponto, a g não precisa valer zero, mas o produto vai valer zero também, né? Então vamos tentar ver o que a gente tem, né? A gente tem que f de x vezes g de x. Vamos supor que isso aqui é zero e vamos supor que... Qual é a condição, né? Se o f de x 0 for zero, eu não posso mais escrever isso da maneira que está feita acima. Então o que a gente vai ter? Vamos tentar olhar para o limite, né? O que vai acontecer? Eu vou ter que f vezes g de x é f de x vezes g de x. Então eu vou ter que f vezes g de x0 é zero. Tá? E aí você tem uma indeterminação, né? A g ficaria um zero sobre zero ali. O que seria o g' de x0? Só o limite quando x tende para x0 dá g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Tudo bem? Quais são as condições quando a f vale zero para que isso exista, né? Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Então, quando a f vale zero, eu não tenho garantia de que a g pode ser que ela seja derivável, pode ser que não. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Gente, sim, não.
não entendi muito bem a parte depois do cuidado, né? Então vamos lá, a Brenda. Bom, basicamente tudo, né? O que eu estou dizendo é que a gente pode aplicar a regra do produto que eu escrevi em amarelo ali, ela só vale se a f e a g são deriváveis em x0, tá? Então se a f, por exemplo, não for derivável e a g for derivável, eu não posso aplicar essa regra. Se nenhuma das duas for derivável, também não posso aplicar essa regra. Então, assim, se a f for derivável e a g for derivável não valendo 0 no 0, ok, tá? Então eu consigo escrever a função g dessa forma que está aqui, e eu vou ter a g como um quociente de duas funções deriváveis onde o denominador não vale 0 no ponto. Então aí eu poderia escrever nesse caso, aqui eu teria o que, né? Nessa situação, eu vou ter que o g' de x0 aí se aplica a regra do quociente direto, fica f' de x0, g de x0 menos f de x0, g' de x0 sobre, desculpa, a regra do produto aqui, né? Talvez não vá caber aqui, vamos fazer um pouquinho maior. O que é o g' de x0? É a derivada do numerador, né, que a gente já sabe que existe. F vezes g' em x0 vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tá, então, supondo que f vezes g é derivável, eu posso escrever isso aqui desse jeito. Sobre f ao quadrado em x0, tá bom? Então, supondo que a f é derivável, eu posso escrever isso, e aqui, de novo, aqui não é g', né? Desculpa, gente, é f', tá? Derivado do denominador, tá bom? Então, supondo que f vezes g é derivável e f é derivável, eu vou ter que g é derivável no ponto e vale dessa forma. Agora, se você não sabe, por exemplo, se a f é derivável e vale 0 no ponto, essa fórmula funciona? Eu posso garantir que a g é derivável? Se a f vale 0 num ponto e a derivada da f é 0. Ou melhor, de manhã cedo está fogo. Se a f vale 0 num ponto e ela é derivável, é verdade que f vezes g é derivável? Que a g é derivável? Então, o que acontece? Se a f vale 0, eu não posso mais escrever ela desse jeito aqui. Tudo bem? Então, a gente tem que tentar fazer isso de alguma outra maneira, né? Como é que a gente pode tentar pensar? Palpites? Sugestões? Pergunta do João, né? Opa, tem várias perguntas aqui, vamos lá. A g de x é igual a f de x vezes g de x sobre f de x. Essa dúvida você entendeu, Brenda? Já passou? Podemos olhar para as outras? Ok, a Luísa então. Nesse caso, g só seria derivável se f for derivável? Essa seria uma das condições? Não só f ser derivável, mas também não pode valer 0, né, Luísa? Para a gente poder escrever aquele quociente, a g como quociente da f vezes g sobre f, só se f de x for diferente de 0 numa vizinhança do ponto x0. O João está perguntando se a f vale 0 e f' vale 0, se isso garante que a g seja derivável. Vamos ver. Por que você está perguntando isso, João? Será que se a gente supõe que f vezes g é derivável,
f e f' valem zero, isso garante que a g também seja derivável? Como é que a gente pode fazer? Você levantou essa hipótese baseada em alguma experiência tua, né? Como é que a gente pode ver isso? Apareceu num exercício. Tá. Essas coisas sempre aparecem no exercício. Vamos ver. Apagar a lousa, vamos tentar começar outra coisa. Então, vamos tentar ver o seguinte exercício. Eu sei. Vamos tentar provar o que você falou aí. F vezes G de x é derivável. Você sabe que f de x vale zero no ponto x0, né? E f' de x0 também vale zero. Então, será que com essas duas coisas, isso me garante que g é derivável em x0? Como é que a gente vai fazer? Eu tenho que tentar provar isso, né? Será que você acha que é verdade? Você acha que não? Quero deixar vocês pensarem um pouquinho nisso. Vocês perderam o som, gente? Não. Eu tô... Aparentemente acho que é só pra vocês, né? Eu tô vendo o som sendo capturado aqui. Alguém? Ah, voltou. Não, é que eu tava quieto esperando vocês se manifestarem mesmo. O que vocês acham? Vocês acham que vocês conseguem construir... Vocês acham que vocês conseguem construir um contra-exemplo para isso? Pega uma função que seja derivável, que o produto seja derivável, e será que é verdade que a g é derivável? Você está me ouvindo agora, João? Tá. Então vamos lá. Qual que é o exemplo mais simples de uma função que você pode pegar com as condições que você colocou? Uma função que vale zero num ponto e sua derivada é zero também. Bom, se ela vale zero num ponto, a função constante igual a zero. Então, vamos lá. Se eu pegar a função constante igual a zero, será que essa afirmação que você colocou é verdade? Se você pega f de x, a função identicamente nula, né? Ela vale zero para todo x na reta, ela é derivável. E aí pega g, a função que você quiser, tá? Pega g de x, sei lá, igual ao módulo de x. Tudo bem? F é derivável. Quanto vale f vezes g nesse caso? Bom, se f é constante igual a zero, isso aqui é constante igual a zero, então essa aqui é uma função constante, portanto é derivável, tá bom? Então eu tenho f vezes g derivável, a f vale zero, sua derivada vale zero como você pediu, e a g de x ela é derivável? Não, né? O módulo de x não é derivável. G de x igual ao módulo de x não é derivável.
em x0 igual a 0. Tá bom? Então, a condição que você colocou não necessariamente é verdadeira, tá? Então, se a f vale 0 num ponto, já temos um contra-exemplo aqui, né? Então, a f ela tem que ser necessariamente diferente de 0 no ponto x0, e se ela for diferente de 0 no ponto x0, vale exatamente essa observação que a gente tinha feito anteriormente aqui. Tá bom? Só arrumar uma coisinha para a gente ver melhor isso. One page. Tá bom? Então, a condição é que a f não seja nula no ponto e tem que ser derivável também. Porque se a f for 0, num ponto eu consigo construir um contra-exemplo para a situação. Tudo bem? Então esse era o 13, né? Alguma dúvida ficou no exercício 13? Não? Podemos passar para o segundo mais pedido, que foi o 16, né? Aparentemente. Isso. 16, depois o 18, depois o 17. Vamos tentar dar uma olhada no 3.16. 3.16, tá, é o das parábolas, né? Ele é mais um probleminha de ler o que está escrito do que concretamente difícil, né? Então, vamos ver. 3.16, ele pede para a gente mostrar uma certa propriedade que as parábolas têm, né? Que é a seguinte: você pega uma parábola do tipo ax2, né? Então, y ou f de x igual a ax quadrado. O a é positivo? Não. Só não nulo, né? Ou seja, uma parábola de verdade. Então pega o gráfico de uma parábola. Vou tentar fazer alguma coisa aqui parecida com uma parábola, né? Tá, seja ela de boca para cima ou boca para baixo, o resultado é verdadeiro. Eu vou tentar mostrar para uma de boca para cima. Então você pega essa parábola aqui, tá? Faz de conta que você está vendo uma parábola certinha aqui, ax quadrado, e aí o que ele faz é o seguinte: ele te diz que se você pegar qualquer par de retas tangentes em dois pontos distintos, ele vai ter como interseção um ponto que está na reta vertical que passa pelo ponto médio do segmento que une esses pontos de tangência. Então, vamos lá. Se você pegar quaisquer dois pontos aqui, vamos pegar um desse lado, tá? Você tem aqui um ponto, x1, x1 quadrado, e tem um outro ponto aqui, x2. O que o exercício está pedindo para você mostrar? Que quaisquer que sejam esses dois pontos x1 e x2, na hora que eu pegar essa reta tangente aqui e essa outra reta tangente, elas vão sempre se interceptar, e o ponto de interseção delas está contido nessa reta vertical, cuja abscissa é o ponto médio entre x1 e x2, tá bom? Ficou claro para todo mundo o enunciado? Podemos tentar resolver? Então vou ver se eu consigo fazer. Não muito, Luiz. O que que... Vamos tentar repetir a frase e ver se dá certo, né? Então a ideia do exercício é o seguinte: pega essa parábola, tá? Estou fazendo com A positivo, podia ser boca para baixo também, o resultado é completamente análogo. Se você pegar quaisquer dois pontos da parábola, o exercício pede para você mostrar que as retas tangentes ao gráfico dessa parábola no ponto x2 e a reta tangente a essa parábola no ponto x1 são duas retas que elas vão se interceptar. Tá, se você tivesse a reta aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Tá? Suponha que essa aqui é uma das retas tangentes e
a outra está aqui, tá? Então o que o exercício está pedindo para você mostrar é que esse ponto de interseção está contido numa reta vertical, né? Vamos ler a frase exatamente como está. Mostre que a interseção, qualquer par de retas tangentes tem como interseção um ponto que está numa reta vertical que passa pelo ponto médio do segmento que une os pontos de tangência. Então você vai ter o segmento, vou fazer de outra cor aqui, rosa, tá? Então você tem o segmento que une os pontos de tangência, tudo bem? O que você precisa mostrar é que esse ponto de interseção, se eu levantar a reta vertical paralela ao eixo y que passa por ele, ele vai cortar o segmento rosa exatamente no seu ponto médio, tá? Vamos ver se eu consigo uma outra cor aqui, então. Ups. Se eu pegar o segmento que passa por esse cara, bom, meu desenho não está exatamente a reta tangente e tudo mais, mas também nada está paralelo ao eixo y, mas o que a gente quer mostrar é que esse ponto aqui é exatamente o ponto médio do segmento que liga os dois pontos de tangência, tudo bem? Tá claro o enunciado agora? Legal. Então, fazer as contas, né? Quer dizer, o que você precisa? Vamos chamar essa reta que passa pelo ponto x1, f de x1, de R1, tá? Essa outra reta aqui eu vou chamar de R2. Então, quem que é a equação da reta R1? Né? A equação de uma reta tangente é sempre y menos... Bom, em geral, né? Vamos escrever aqui no cantinho. Uma reta tangente vai ter sempre a equação y menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0. Tudo bem? Então, aplicando lá no ponto x1, quanto que é o valor da f aqui, né? Isso aqui é o f de x1, que é x1 ao quadrado. E aqui é o valor da f no ponto x2, que é x2 ao quadrado. Então, essa aqui vai ficar y menos x1 ao quadrado. Quanto vale f' nesse ponto? F', se f é ax quadrado, f' de x de um ponto x0 qualquer vai ser 2a x0, né? Como eu estou aqui com o meu ponto x1, isso vai ser 2a x1 x menos x1. A reta R2 vai ser igual a y, a equação dela vai ser y menos x2 ao quadrado igual a 2a x2 x menos x2, tá bom? Então agora você tem que descobrir a interseção dessas duas retas, ou seja, é resolver esse sistema linear aqui. As variáveis são x e y, tá bom? Então, o sistema para resolver a interseção dessas duas retas, a gente vai encontrar o ponto x, y, que é exatamente esse ponto aqui. E o que a gente precisa mostrar? Que a coordenada x dele, qual é a propriedade, como é que você determina o ponto médio de um segmento? Se você tem as coordenadas dos pontos extremos do segmento, o ponto médio tem como coordenadas as médias geométricas, lembra? Então, por exemplo, o ponto médio do segmento rosa, a coordenada x dele é x1 mais x2 sobre 2, e a coordenada y é y1 mais y2 sobre 2, né? Ou seja, x1 quadrado mais x2 ao quadrado sobre 2. Ou seja, as coordenadas do ponto médio são as médias das coordenadas, tudo bem? F de x0 não é a vezes x quadrado? Vamos ver. F de x0... F de x0 é a vezes x0 ao quadrado, mas isso aqui é um ponto x0 genérico, tá? Deixa eu ver quem fez a pergunta. Rafael, tá? Para um ponto genérico da tua função, né? É uma parábola, ela está definida para todo x0 pertencente a R. O coeficiente angular da reta tangente num ponto x0 é
2a vezes x0, né? Se aplica a regra do tombo aqui. Por sinal, eu deixei lá um texto sobre a regra do tombo para vocês. Está no E-Disciplinas mostrando que você pode tombar qualquer expoente constante que seja um número racional também, né? A gente está fazendo só com números naturais, mas o tombo vale quando o expoente é fixo e o racional. Vale também quando é um número real, mas a gente não consegue demonstrar isso agora, tá? Precisa da matéria da P2 para estudar funções exponenciais para isso. Então tudo bem, eu tenho a equação da reta tangente à parábola no ponto x1, f de x1, x1, f de x1, e aqui está a derivada da função f no ponto x1, e a equação da reta tangente à parábola no ponto x2, f de x2, e aqui está o coeficiente angular, que é a derivada da f no ponto x2. Tudo bem? Ah, sim. Entendi o que você está dizendo. Aqui está faltando a, né? F de x1 é ax1 ao quadrado e aqui é ax2 ao quadrado. Perfeito. Bom, aí você tem esse sistema para resolver. Obrigado. Temos esse sisteminha aqui, duas equações, duas incógnitas, né? Vamos lá, o que é variável? Aqui eu vou ter 2a x1 x menos y igual a x1 ao quadrado. Passar esse cara para lá, vai ficar mais 2a x1 ao quadrado. Tudo bem? E na equação de baixo eu vou ter 2a x2x menos y. Passa para cá, o outro vem para cá, vai ficar a. Aqui mantém o menos, né? Aqui também mantém o menos. A x2 ao quadrado mais 2a x2 ao quadrado. Tudo bem? Então vai ficar, arrumando isso, chave feia, desculpa, 2a x1 x menos y igual a 2a, tenho 2, né? ax1 quadrado, e a de baixo 2a x2 x menos y igual a x2 ao quadrado. Tudo bem? Por que esse sistema tem solução sempre? Porque Por que o sistema tem solução sempre? Porque a matriz de coeficientes aqui, que é na primeira coluna 2ax1, 2ax2, e na segunda coluna menos 1, tem determinante diferente de zero, né? x1 e x2 são pontos distintos da reta real. Então esse sistema tem solução única, e a única coisa que a gente precisa mostrar é que a coordenada x dele é exatamente igual a x1 mais x2 sobre 2. Como é que você pode fazer isso? Você pode resolver por regra de Cramer ou coisa desse tipo, tá bom? E fazer essa continha e ver a coisa. Precisa resolver o sistema? Quer dizer, quem que é a coordenada x, né? Vamos lá. O x é, usando aquela fórmula, acho que é Cramer que chama, né? Quociente de determinantes, embaixo fica o determinante da matriz de coeficientes, 2a x1, 2a x2, aqui menos 1, menos 1, e em cima fica a mesma matriz, só que você troca a variável que você quer pelo termo independente, não era isso? ax2 ao quadrado, menos 1, menos 1. Desenvolve isso, né? Então vai ficar a x2 ao quadrado mais a x1 ao quadrado, e embaixo você vai ter 2a x2 menos 2a x1. Certo? Aqui, desculpa, aqui é menos, olha.
Então, corta o a, né? Vai ficar x² menos x1², você fatora, vai ficar x1 mais x2 vezes x1 menos x2, e aí você corta o x2 menos x1 de baixo, né? Sobre 2, tá bom? Então o que a gente conclui? Que a coordenada x da interseção das duas retas tangentes, né? Ou seja, esse valor aqui é exatamente o ponto médio entre x1 e x2. E, portanto, a sua coordenada é a coordenada x do ponto médio entre esses dois caras. Era isso que o exercício estava pedindo, tudo bem? Vamos ver se era só isso mesmo. Vou mostrar que a reta passa pelo segmento de ponto médio. É isso aí. Tá bom? Tem uma pergunta ali, pergunta da Lara. Não entendeu os passos que eu fiz para montar o primeiro sistema. Este primeiro sistema aqui, o que eu fiz? Eu quero procurar a interseção da reta R1 com a reta R2, né? Isso aqui é um 2, tá bom? Então, para achar a interseção das duas retas, o que eu fiz? Eu peguei as equações das duas retas tangentes, montei o sistema e resolvi, né? O que eu fiz aqui? Daqui para cá eu botei todas as variáveis de um lado, né? Deixei 2ax2 menos y vai ser igual a menos ax² mais 2ax2². Passa todos os termos independentes de um lado e todos os termos dependentes de x e y do outro. Tudo bem? E como eu sei que necessariamente a reta é vertical, isso é dado do enunciado, né? Vamos ler o enunciado de novo. Mostre que qualquer par de retas tangentes à parábola y igual a ax2, com a diferente de zero, tem como interseção um ponto que está numa reta vertical que passa pelo ponto médio do segmento que une os pontos de tangência. Então ele está contido nessa reta vertical que passa pelo ponto médio que liga os pontos de tangência, né? Quem é o ponto médio que liga os pontos de tangência? Quais são as coordenadas desse ponto aqui, né? Esse ponto, vamos chamar ele de P. As coordenadas de P são em x. A abscissa dele é x1 mais x2 sobre 2. E a ordenada é a média dos y, né? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Aqui tem o a na frente, né? O a que eu tinha esquecido lá. Então aqui a vezes x1 e a vezes x2 eu pôr em evidência. Então esse é o ponto P. Como é que eu escrevo a equação da reta vertical que passa pelo ponto P? A equação da reta vertical que passa pelo ponto P é... vamos chamar ela de V, né? De vertical. A equação da reta vertical é x igual a x1 mais x2 sobre 2. O que nós mostramos? Que o ponto que resolve esse sistema tem como coordenada x, x1 mais x2 sobre 2. E, portanto, ele pertence a essa reta. Se você quiser, você até acha quem é o y dele, né? Como é que eu faria para achar o y desse ponto? O problema não pede, mas a conta está dada aqui, então é só fazer, né? O y vai ser, de novo, essa matriz, o determinante da matriz de coeficientes aqui embaixo, e em cima você troca os coeficientes de y, né? 2ax1, 2ax2, e do y você põe lá o termo independente, que vai ser ax1², ax2². Aí você faz a conta, abre esse determinante e vê quanto que dá isso aqui. Tá bem? Aparece um produto de cubos aqui, né? Tá legal? Cubos não, né? Vai ficar x1 vezes x2² e x1² vezes x2. Então tem que fazer a continha e ver quem é esse y, mas ele não interessa pra gente, né? Tá claro? Que mais? Vamos olhar aqui, esse era o 16, tem o 18 e o 17, né? O 18 é um de derivação implícita. Eu acho que esse a gente já tinha discutido na outra aula.
O 17 e o 18 são iguais, tá? Mais ou menos abordam o mesmo assunto, que é a derivação implícita. Como o 18 eu acho que a gente fez numa aula anterior, vamos fazer o 17 agora. Tá? Então, 3.17 é um exercício sobre derivação implícita. O enunciado dele é o seguinte. Você sabe que y igual a f de x é uma função dada implicitamente por uma certa equação, né? Então eu tenho essa equação em duas variáveis, que é x² igual a y ao cubo vezes 2 menos y, tá? Tá, então, o que é para a gente pensar? Se você olhar para isso aqui, o conjunto dos pontos que satisfaz essa equação é uma curva no plano, né? Eu não sei como é que é essa curva, ela pode... Sei lá, se você pega, por exemplo, x2 mais y2 igual a 1, o conjunto dos pontos que verifica essa equação é uma curva no plano, né? E todo mundo sabe o que é isso aqui. Dá uma circunferência centrada na origem de raio 1, né? Vou tentar me arriscar a fazer uma circunferência aqui. Muito bom, né? Então é uma circunferência centrada na origem de raio 1. Isso não é... Eu não consigo tirar o y igual a f de x aqui. Não dá certo, né? Porque para um certo valor de x eu tenho 2y, tudo bem? Então, não é verdade. E também não é verdade que eu consigo tirar o x como função de y, porque para um dado y eu vou ter sempre 2x, né? Dado y tem 2x. Então, não é verdade nenhuma dessas coisas, mas o que é verdade? É verdade que se eu me restringir somente à parte de cima do círculo, né, só nesse pedaço é verdade. Para cada x eu tenho um único y e aí tudo bem, né? Você até sabe que nesse caso o y vai ser a raiz quadrada positiva de 1 menos x2. Então nesse caso, eu digo que f de x é dada implicitamente, esta f é dada implicitamente por essa equação f em duas variáveis, né? Onde quem que é f de xy? x2 mais y2 menos 1, né? Igual a x2 mais y2 menos 1 a 0 é exatamente essa equação. E se eu me restringo a y's positivos, eu digo que o y é dado como função de x. Para cada ponto da circunferência, dado x, eu determino o y, se eu tiver restrito a semicircunferência superior. E aí o que a gente sabe é que nessas condições você conseguiria... Se você sabe que o y é uma função derivável, se você deriva isso aqui em relação a x, você vai ter o que pela regra da cadeia, né? Derivada de x² é 2x. Pensando que o y depende de x, eu tenho uma regra da cadeia, né? É x, calculo o y de x e o resultado eu levo ao quadrado. Então você deriva de fora e multiplica pela derivada da de dentro. E do lado direito, a derivada da constante é zero. E aí você tiraria aqui então que y' é menos x sobre y de x, tá bom? Você consegue derivar a função, descobrir o valor da derivada em termos do valor da função sem saber quem é a função, quando ela é dada implicitamente. Nesse caso, a gente explicitou a função. Eu poderia até calcular daqui, né? Quem que é o f'? Aplica a regra da cadeia, né? Isso aqui você pode pensar que é 1 menos x² elevado a meio. Aí pela regra do tombo que eu escrevi para vocês, tombo 1 meio. 1 menos x² elevado a menos meio, vezes a derivada do de dentro, que é menos 2x, né? A derivada disso aqui é menos 2x. Então o que vai dar? O 2 cancela, vai ficar menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x², tudo bem? Ou seja, menos x sobre f de x, que era o y, totalmente compatível com a fórmula que a gente tinha aqui. Então tá claro o que é a coisa da derivação implícita? Tudo bem? Vamos tentar resolver isso no problema em questão. Então,
Eu consigo fazer, só voltando aqui, eu consigo fazer isso. Isso aqui é viável para todo x entre menos 1 e 1 e y positivo, né? Estou restrito ao semicírculo superior. Por que eu não posso fazer isso nos extremos? Se eu tentasse colocar x igual a 1 ou menos 1 aqui, ia dar problema na fórmula, né? Ia explodir para infinito e geometricamente você vê que no ponto x igual a 1, a reta tangente aqui é vertical e, portanto, não tem coeficiente angular. Então, eu não consigo, se eu pegar qualquer ponto aqui, eu consigo escrever essa região da circunferência como um gráfico e até consigo determinar a reta tangente. Agora, nesse ponto, ela não é gráfico, porque para um x eu teria 2y, e além de não ser gráfico, a reta tangente aqui seria vertical, que se representa em não poder calcular essa coisa. Tá? Vamos fazer o exercício concretamente, o 3.17. Então eu tenho a função dada implicitamente por essa equação. Supondo que f é derivável, determine a reta tangente ao gráfico no ponto 1, 1. Então vamos lá, eu vou supor que o meu y aqui é um f de x, tá? Derivável. E vou tentar calcular para descobrir o valor da reta tangente. Isso aqui vai ser derivar implicitamente esse objeto, pensando que o y é um y de x, tá? Então vamos lá, para derivar isso aqui, o lado esquerdo é o quê? A derivada de x² é 2x. A derivada aqui vai ser uma derivada do produto, tá? Então vamos ter que tomar cuidado com tudo. Derivada do produto, como é que você faz? Deriva a primeira, derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Mas você lembra que o y depende de x, então é 3y² vezes a derivada do y em relação a x. Tá bom? Esse y aqui é um y de x. Então derivei o primeiro fator, copio o segundo, mais copio o primeiro fator, y ao cubo, que depende de x, vezes a derivada do segundo fator, que está dentro do parênteses, que é quanto? A derivada de uma subtração, deriva o primeiro é 0, menos a derivada do segundo, então menos y' de x. Tá claro? Então a gente tem uma fórmula que determina y' de x em função de x e y de x. Tudo bem? Podemos seguir em frente? Sim? Não? Talvez? Gente, vocês estão aqui ainda, né? Tá, legal. Então, vamos lá. Vamos em frente. Agora é só uma álgebra aqui, né? Então a gente vai tentar isolar o y', né? Então vai ficar 2x igual... O que tem na frente do y'? Y' de x vai ser 3y², 2 menos y, menos y², tá? Portanto, quem que é y' de x? Que é o f', né? Vai ser 2x sobre todo aquele carroção lá, né? Dá para pôr um y² em evidência? Y² que multiplica 6 menos 3y menos y, 6 menos 4y, tá certo? Vamos ver se eu não errei nenhuma conta aqui, né? Acho que é isso, tá bom? Então, quem que é o y' de 1? Y' de 1 vai ser 2 vezes 1 dividido por... Ah, e a gente precisa saber quem é y², y de 1, né? Quanto que vale y de 1? Eu vou pegar essa equação e vou substituir x igual a 1 para descobrir o valor de y, né? Então eu vou ter 1 ao quadrado igual a y ao cubo vezes 2 menos y, tá? Então eu vou ter que chutar um valor aqui de y que verifique essa equação, né?
y igual a 1 resolve o problema, tá? Nesse caso o exercício, se não me engano, já tinha dado, né, que o ponto de tangência é o ponto 1, 1. Sendo o ponto de tangência 1, 1, isso garante para mim que quando x é 1, y é igual a 1. Tá, pergunta, isso aqui é uma equação de terceiro grau, né? Ela tem outras raízes? Né? Por que eu posso dizer que y igual a 1 é a única raiz dessa equação? Porque ele já me disse que o y é uma função de x. Então, para cada valor de x que eu coloco nessa equação, eu vou ter um único y que a resolve. Para ser uma função, para cada x tem um único y, né? Então, como eu achei y igual a 1 aqui, matou. Então, se o y é igual a 1, eu vou ter 1 vezes 6 menos 4, que é 1, né? Então, a derivada é 1 e a função vale 1 no ponto. Então, juntando isso aqui, quem é a equação da reta tangente? Y menos f de 1 é igual a f' de 1 vezes x menos 1, tá? Ou seja, y igual a x. Se eu não errei nenhuma conta, é isso. Vamos conferir lá na... Ah, não tem resposta. Tudo bem. Se eu não errei nenhuma conta, é isso, tá bom? Ah, professor, ainda não entendi. A observação que eu fiz da primeira para a segunda linha. Tá, eu acho que você está falando daqui para cá, né? Supondo dada essa equação, por que daqui eu passo para cá? Você vai pensar assim, tá? Ali eu vou reescrever aqui, deixa eu tentar em outra cor, tá? Vou botar esse azul aqui. A gente tem essa equação e tá dito no enunciado que o y depende de x, né? O y é uma função de x, então eu vou ter que x ao quadrado é y ao cubo de x vezes 2 menos y de x. Tá bom? E aí eu vou derivar isso aqui dos dois lados em relação a x. Foi isso que a gente fez lá, né? O que está feito aqui é isso. Quanto que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Para derivar o lado direito eu tenho um produto, então é a derivada do primeiro. Quanto que é a derivada de y ao cubo de x, né? Lembra da cadeia que está acontecendo aqui. Eu pego x, calculo y de x, e depois eu pego esse valor e elevo ao cubo, tudo bem? Então eu tenho aqui minha função y, que é a f, né? E tenho aqui a função elevar ao cubo. Como é que eu derivo essa composta? Deriva primeiro a mais externa, que é o quê? 3 vezes o que está aqui dentro ao quadrado, vezes a derivada da de dentro. Tudo bem? Então dá 3 vezes y de x ao quadrado, vezes y' de x. Tá bom? Ficou claro, Yasmin? E aí tem mais coisa, né? Ótimo. Então, derivei a primeira parcela, o primeiro fator, copiei o segundo, mais copiei o primeiro e derivei o segundo, que a derivada do que está dentro do parênteses é menos y'. E aí fizemos toda a conta, tá bom? Então esse era o 17, né? O 18 é irmão gêmeo dele, a gente já fez. A única diferença é que no 3.18 o valor ali não é dado, né? Encontre f de menos 1. Como é que a gente encontra f de menos 1? Substitui x ali na equação e tenta resolver por inspeção, tá? Vamos tentar ver o que seria, eu não sei se o Desmos é capaz de fazer, eu vou tentar fazê-la aqui rapidamente e ver se ele mostra pra gente o que seria a curva. Se aparecer eu mostro para vocês, tá? Ele fez sim, tá? Então, vamos lá, deixa eu tentar mostrar para vocês, colocar para o pessoal no que está no vídeo e para o pessoal que está presente está aqui, né? Vamos ver se ela aparece para vocês. Apareceu, né? Então você vê essa... tem um y ao cubo ali, desculpa.
Então vamos lá, y ao cubo, tá? Então essa é a curva, o conjunto dos pontos que verifica a equação x ao quadrado igual a y ao cubo vezes y menos 2. Tá bem? Então, eu já respondo a tua pergunta, Brenda. Tá? Então eu tenho aqui, o exercício forneceu pra gente o valor, o ponto 1, 1. Será que eu errei alguma coisa? Dois menos y. Ah, aqui tá errado. Y menos 2 não. 2 menos y. Tá bom? Perfeito. Bom, fica essa curvinha mais interessante aqui, né? Então a gente nota que no ponto 1, 1, o ponto 1, 1 pertence à curva, ele está aqui, né? E aí a pergunta que eu faço, esse desenho que está aqui, esse balãozinho, né, se você quiser pensar assim, ele é o gráfico de uma função? De jeito nenhum, né? Se você pegar, por exemplo, o x igual a meio aqui, ou o próprio x igual a 1 tem dois valores, né? Quando o x é 1, o y pode ser 1, ou esse outro valor aqui, que é um pouquinho mais do que 1.8, né? 1.85, sei lá. Tá bem? Então, isso aqui não é uma função, mas, por exemplo, se eu me restrinjo ao intervalo 0, 1 e y entre 0 e meio, né? Eu fico dentro desse quadrado aqui, olha. Só esse trecho da curva ele é o gráfico de alguma função, né? Existe alguma função cujo gráfico é esse aqui. Qual é essa função? Isola o y em função do x aqui, né? Se você souber resolver a equação de terceiro grau, você vai ter uma fórmula. Se você não sabe fazer isso, não tem problema, a gente consegue. Sabendo que esse trecho da curva é o gráfico de uma função que atende esse requisito, y igual a f de x, satisfaz essa equação, eu consigo descobrir quem é a reta tangente nesse ponto, exatamente com o que a gente fez anteriormente, né? Derivamos isso aqui implicitamente, obtive o valor de y', em termos do valor de y e do x, né? Então, a reta que a gente escreveu ali era y menos 1 igual a x menos 1, né? Você pode ver que ela é exatamente a reta tangente nesse ponto aqui, né? Existem, então, dentro desse intervalo, a função é derivável em todo o intervalo aberto, né? Aqui a gente vê que ela tem um bico. Entre menos 1 e 1, se eu limitar o y igual a 1, eu vou ter esse gráfico, que é o gráfico de alguma função que não é derivável na origem. A gente nota isso vendo que tem um bico aqui, tá? Se eu pegar o y maior do que 1,5, eu vou ter um gráfico aqui em cima. Então, para os mesmos valores de x acima do y igual a 1,5, por exemplo, eu vou ter y igual a 1 aqui, x igual a 1, y igual a esse valor aqui, 1.85 talvez, e a reta tangente vai ser uma reta com coeficiente angular negativo, né? Então, cada pedaço da curva que satisfaz essa equação aqui é um gráfico, e eu consigo calcular a derivada disso sem saber quem é a fórmula da função. Esse é o charme aí, o chance da derivação implícita, né? Tá bom? Vamos ver a pergunta da Brenda. Professor, sobre a regra da cadeia. Quando eu derivo uma vez, eu só derivo os dois níveis mais externos da cadeia? Se eu entendi a tua pergunta, a resposta é sim. Né? Voltando lá para a lousa, se você olhar, deixa eu pôr para vocês também. Se você olhar naquela situação esquemática que eu fiz aqui, né, a gente tem duas funções, então eu vou derivando até a hora que eu chego no x, né? Por exemplo, sei lá, se você tem uma coisa um pouquinho mais composta, né? Vou fazer mais uma terceira cor, laranja aqui. Quarta cor, né? Pega f de x como sendo tangente da secante de raiz quadrada de x, só pra gente. Então supõe que você está num domínio razoável, onde isso aqui tudo está definido. Quem que é
o encadeamento que produz a f. Eu saio do x, a primeira coisa que eu faço é calcular a raiz quadrada, depois eu calculo a secante do número que eu tinha, e finalmente calculo a tangente do número que eu tinha, né? Desse cara aqui, tá bom? Então vamos lá, o que foi a última coisa que eu fiz? Foi a tangente, a penúltima coisa foi calcular a secante e antes foi calcular a raiz quadrada, tá bom? Então na hora de derivar isso, como é que vai ser? Quem que é o f' de x, né? O f' de x vai ser a derivada da tangente, a derivada da mais externa, calculada no seu ponto de domínio, secante de raiz de x, vezes, agora, a derivada, essa parte aqui já foi, a derivada da secante, calculada no seu ponto de aplicação, no seu domínio, raiz de x, vezes a derivada da raiz de x, tá bom? Vamos escrever isso aqui assim. Tá claro? E a derivada desse aqui, você até podia fazer, mas não precisa, né? A derivada de x é 1, você vai multiplicar por 1. Então, seu exagero. Ficou claro como é que funciona a coisa? Legal. E ali a gente sabe até calcular tudo, né? Se esse fosse um exercício, a derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada da secante você escreve como 1 sobre cosseno ao quadrado, deriva, vai dar secante vezes tangente. E a derivada da raiz de x é x elevado ao meio, você aplica a regra do tombo. Tá bem? Ficou claro tudo isso aí? Joia. Voltando lá pro nosso Mentimeter, né? Tem mais alguma dúvida em algum exercício da sessão 3? Ou vocês querem pular para outra sessão, ver alguma coisa diferente, perguntar outras coisas? A outra sessão favorita de vocês era a sessão 1, tá? Sessão 1, sei lá, quase um quarto das pessoas tinha dúvidas na sessão 1. A gente pode ver algum exercício da sessão 1, eu abro rapidinho uma votação para ver qual a gente faz primeiro. Ou se vocês quiserem perguntar alguma outra coisa, tá? Eu vou tentar abrir, fazer aparecer para vocês a votação para a sessão 1. Deixa eu zerar os resultados aqui. O exercício 12 da sessão 3, tá? Uma pergunta do João, né? Vamos lá. Deixa eu ver rapidinho. O 12 da sessão 3. Tá, vamos fazer, esse é interessante, né? E aí depois a gente parte para a sessão 1. Então vamos lá, deixa eu colocar a lousa para vocês, para o pessoal que está no vídeo também. Tá, então o exercício 3.12, ele é bacana. Tá, o 3.12 ele te diz o seguinte: você tem uma função que é derivável em zero e que a derivada, o valor e a derivada dela nesse ponto são zero. Então, e g é uma função limitada que não necessariamente é derivável, né? Então vamos lá. Eu tenho uma f de r em r. E a única coisa que eu sei dela é que no zero ela vale zero e que f' de zero é zero, tá? E você tem uma g
também de R em R, que não sei se é derivável ou não, ele não diz nada, mas é limitada. Ele pergunta se a função h de x, que é o produto das duas, se essa função é derivável em x0 igual a 0, tá? Então a pergunta natural é: eu posso aplicar a regra do produto aqui? Se eu pudesse, né? Então isso aqui eu vou escrever como um mero devaneio, né? Uma nuvenzinha aqui. Se eu pudesse fazer isso, né? O que seria a derivada da h em 0? Ia ser a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tudo bem? Então se eu pudesse escrever isso, o que eu ia fazer? Eu ia ter f' de 0 foi dado que é 0, vezes g de 0. Como eu sei que a função é limitada, isso aqui é um número, né? Um número real, pertence a R. Então eu já sei que essa parcela é 0. E aqui vai ficar 0 vezes g' de 0. Só que aí que está o problema, né? Esse cara aqui, eu sei, isso aqui é um número, isso aqui existe. O enunciado não me diz, né? Então você sabe que 0 vezes qualquer coisa é 0, se essa qualquer coisa aqui fosse um número, né? Então eu não posso dizer que isso aqui é 0, tá bom? Porque eu não tenho certeza que o g' é uma quantidade numérica, um valor que existe. G de 0 eu sei que existe e é um número porque a g está definida em toda a reta e é limitada. Então nesse caso, o que você precisa fazer? Precisa calcular o limite pela definição, tudo bem? Quem que seria a derivada do h no 0, né? É o limite quando x tende para 0, de f de x vezes g de x, menos f de 0 vezes g de 0, sobre x menos 0. Tudo bem? E aí o que dá isso aqui, né? Isso aqui vai ser limite quando x tende para 0 de quem? Ó, esta parcela aqui, o f de 0 é 0, né? Então isso aqui é 0. Não é que tende a 0, é o número 0. Eu vou ficar aqui com g de x e vou escrever isso aqui assim, tá? F de x sobre x. Agora nada me impede de escrever isso aqui desse jeito, tudo bem? Porque f de 0 é 0, eu subtraí 0 do numerador e do denominador. Tá claro essa passagem? Como f de 0 é 0, eu não mudei nada na expressão anterior. Tudo bem? Deixa eu ver as perguntas aqui. Tudo bem, João, com essa passagem? Sim, né? Não respondeu ainda, mas vamos em frente. Tudo bem, então eu estou com esse limite desse jeito. Qual que é a brilhante conclusão? O que é isso aqui? Esta parcela do limite existe? Para quanto que tende isso aqui? Quando x tende para 0, isso aqui é exatamente f' de 0. Que o enunciado deu para a gente que é 0 por hipótese, tá bom? Então eu tenho um fator tendendo para 0 e a minha hipótese é que g era limitada. Tudo bem? Então uma coisa limitada vezes um cara que tende para 0, pelo teorema do confronto, esse limite existe e é igual a 0. Então, brilhante conclusão. A função h, nessas dada pelo produto de uma função derivável cuja derivada é 0 e a g sendo uma função limitada, ela é derivável e a derivada no 0 vale 0. Tá legal? Apareceu esse risco aqui, não sei porquê. Tudo bem? A Daniele que perguntou, exercício 12 da seção 3. Então ficou claro, né? Legal, então essa é uma condição para saber que a derivada de um produto existe, mesmo que uma delas não seja derivável, né?
É diferente um pouco daquele primeiro exercício que vocês perguntaram, né? O primeiro que vocês perguntaram é, sabendo que o produto existe, quando que a derivada da outra vai existir? Tá bem? Então, o que a gente tem é isso. Que o produto pode ser derivável, mesmo que um dos fatores não seja. A Isabela pergunta assim, por que a hipótese é que ela seja limitada e não tipo módulo de x? Veja, porque se ela não fosse limitada, por exemplo, troca g de x ali, se fosse, por exemplo, g de x igual a 1 sobre x. Tá, eu estou interessado na derivada no zero, né? Então me importa só o que acontece com a função perto do ponto x0 igual a zero. Então, se você pegar 1 sobre x, perto do zero ela não é limitada, ela explode. Aí eu teria naquele limite do produto ali, eu teria uma coisa que tende para infinito vezes uma coisa que tende para zero. Isso dá uma indeterminação, e esse tipo de indeterminação a gente sabe que pode existir, pode não existir, pode ser zero, pode ser um número, não dá para saber. Então, com a hipótese de que a g é limitada, eu tenho certeza que aquele limite ali é zero, tá bem? Tá claro assim? Inclusive a g poderia ser módulo de x ali, né? Perto do zero, se você se limita a um pequeno intervalo em torno do zero, a função módulo de x não explode. Tá? Então, por exemplo, se você pega vamos escrever isso, né? Uma situação concreta dessas aqui, se você pega h de x como sendo x vezes módulo de x, tá bom? Opa, essa aqui não. Põe x quadrado aqui. Tá? X ao quadrado. Se essa aqui for a tua f, ela está naquelas condições ali. Ela vale zero e a derivada dela no zero é zero. E essa aqui é uma função que é limitada, né? Pensa no teu intervalo x, qualquer intervalo limitado aqui, né? Sei lá, menos delta, delta, tá bom? Dentro desse intervalo, a função módulo de x é limitada e esse intervalinho contém o zero. Quanto vale a derivada da função h no zero? Pelo que você acabou de fazer assim, essa derivada é zero, tá bom? Se você fizer as contas nesse caso específico, você vai obter o mesmo resultado, tá? Aí se você quiser, você pode fazer com limite lateral aqui, abrindo. Quando x é maior que zero, isso é x ao cubo. Quando x é menor que zero, é menos x ao cubo. E aí calcula os limites laterais para a derivada da h e você vai ver que funciona, tá? Mas a situação acima é mais geral e você pode aplicar direto nesse caso. Tudo bem? Legal. Então vamos lá, vamos tentar abrir a votação para escolher algum exercício da seção 1. Deixa eu abrir para vocês. Eu vou ter que recolocar o tempo, né? Tá aparecendo. Tá. Já tem o pessoal votando aí. Deixa eu abrir de novo a votação, né? Vamos botar ali mais uns minutinhos. Ops. Então, vamos botar mais 2 minutos, tá? Para vocês escolherem ali. Então, da seção 1, qual é o exercício que vocês mais gostariam de fazer? Ou ver comigo aqui. Tá? Tem uma pessoa só que votou. Ela gostaria de ver o 6, o 10 e o 7. A gente não vai ter tempo para os 3, mas pode escolher algum. Tá, por enquanto o campeão de audiência é o 6, né? Deixa eu já olhar ele aqui.
O 6 ele é bem interessante que ele pede um monte de exemplos, né, para você construir situações concretas com funções que são em determinações, vamos dizer, surpreendentes assim. Tá legal, só para a gente ir pensando, né? O item A pede duas funções que vão para infinito e que o quociente tenda para zero. Ou seja, são duas funções que crescem muito perto da origem, mas que proporcionalmente a primeira é irrelevante em relação à segunda. A letra B pede duas que tendam para infinito e que a diferença tenda para 1. A terceira pede duas que a diferença tenda para zero, mas o quociente não tenda para 1. E a quarta pede duas que o quociente tenda para 1 e a diferença não tenda para zero. Tá? Vamos ver, a gente já terminou a votação. Tá, 24 pessoas. 30 segundos mais para alguém escolher. Eu aperto sempre o botão errado, desculpem. Countdown, 30 seconds. Tá? Então vamos lá. Se alguém quiser mais dar palpite e não conseguiu, mais 30 segundos. Enquanto isso eu vou preparando, apagando a lousa ali, né? Vamos dizer assim. Ok. Bom, não mudou muito, tá? Então vamos fazer o exercício 6. Deixa eu colocar ele na tela para vocês a lousa. Vamos lá. Vocês estão vendo a lousa aí, ok? Então, exercício 1.6, tá? Você quer a letra A, eu quero duas funções f e g, de modo tal que ambas tendam para infinito e o quociente tenda para zero, no zero, né? Então, limite quando x tende para zero da f e da g, ambos sejam mais infinito, e o limite do quociente da f sobre g seja zero. Ou seja, você quer duas funções que crescem muito perto do zero, mas de modo tal que a g cresça muito mais rapidamente do que a f. Então, aí fica tranquilo, né? Só para não ter que pensar em limite lateral, vamos olhar para f igual a 1 sobre x ao quadrado, tá? E a g como sendo 1 sobre x à quarta, tá? Essa aqui está claro que o limite da f quando x tende para zero, bom, vou escrever assim, 1 sobre x quadrado, né? Essa aqui é mais infinito. O da g também, né? Com mais gosto ainda, e é por isso que eu escolhi ela. Vai para mais infinito também. E quanto que é o limite da f sobre g, né? Se você fizer a continha, f sobre g vai virar x quadrado, tudo bem? Vai ficar x à quarta sobre x ao quadrado. Esse limite aqui é zero, porque x quadrado é uma função contínua na origem, é só substituir. Então, letra A, está aí o exemplo, tudo bem? Então, duas funções que tendem para infinito, cujo quociente tende para zero. Na letra B, eu quero duas que vão para infinito e a diferença seja 1.
eu vou usar um exemplo bem simples, né? A ideia é sempre a gente buscar coisas simples. Você podia complicar um pouquinho se quiser, mas pega f de x igual a x mais 1, g de x igual a x, tá? Esse aqui foi um exemplo bem roubado, né? Mas é claramente o limite da f. Aqui, deixa eu ver uma coisa. Ah, quando x tende para zero, né? Tá. Quando x tende para zero, então esse aqui eu estava fazendo para infinito, não vai funcionar. Quando x tende para zero, eu vou pegar a f como sendo 1 sobre x quadrado mais 1. Quando x vai para zero, isso aqui vai para infinito. Então o limite da f é mais infinito, né? Tá claro? Quando x vai para zero, isso aqui vai para infinito, somando 1 também. E a g eu vou pegar 1 sobre x quadrado. Quando x tende para zero, o limite da g de x também vai para mais infinito. E aí, nesse caso, ficou bem fácil, né? Quem que é o limite quando x tende para zero de f menos g? O f menos g é constante igual a 1. Tá bom? E o limite da função constante é o valor dessa constante. Tá claro? Então, um exemplo bem simples, né? Mas totalmente legítimo. A Lara pergunta na letra A se não podia ser 1 sobre x e 1 sobre x quadrado. Poderia, Lara. Poderia e não poderia, né? Porque quando você pede o limite quando x tende para zero dando mais infinito, quer dizer que pela direita e pela esquerda tem que tender para mais infinito. E o exemplo que você colocou, 1 sobre x, ele tende para menos infinito, né? Quando x vai para zero pela esquerda. Então por isso que eu fiz questão de botar os expoentes pares ali, para garantir que daria mais infinito tanto pela direita quanto pela esquerda, tudo bem? Então uma sutileza, mas a gente tem que fazer o que está pedindo ali. Luísa, na letra B é a mesma função deslocada de uma unidade no eixo y. Perfeito, foi o que a gente fez, né? Você poderia criar exemplos mais sofisticados, mas não precisa, tudo bem? Ele está pedindo um exemplo, a gente deu um exemplo até que a diferença é constante. Resolve tudo dentro do que o exercício está pedindo, né? A letra C, ele quer duas funções cuja diferença seja zero e o quociente não seja 1, né? Alguém tem exemplo? Duas funções que se aproximam de zero e que o quociente não seja 1? Também dá para pensar num exemplo bem simples, né? Vamos pegar como letra C, eu vou pegar f de x igual a x ao quadrado, g de x igual a x, tá bom? Esse aqui, o quociente, a diferença, quanto que é o limite quando x tende para zero de f menos g, né? Isso vai ser limite quando x tende para zero, x ao quadrado menos x, bom, isso aqui é zero. E o limite quando x tende para zero de f de x sobre g de x, isso vai ser exatamente o limite quando x tende para zero. X ao quadrado sobre x é x, isso é zero, que não é 1, né? Um exercício interessante até demonstrar que zero é diferente de 1. Mas tá bom? Então a letra C... Pode ser... A Yasmin sugeriu f de x igual a 2x e g de x igual a x. Perfeito também, né? A diferença tende para zero e o quociente tende para 2. Exemplo mais simples ainda, usando só funções de primeiro grau. Tá bom? E a letra D, finalmente, duas coisas cujo quociente no zero tenda para 1 e a diferença não seja zero, tá? Então, como é que a gente pode pensar?
quociente tendendo para 1 e a diferença não sendo zero. Exemplos? Certo, boa, Gustavo. Você tá x mais 1 sobre x, a gente pode escrever como sendo 1 mais 1 sobre x, né? Vamos ver? E 1 sobre x, vamos olhar. Então eu queria duas funções que o quociente tende para 1 e a diferença não é zero, né? Então você escreveu a tua f como sendo x mais 1 sobre x, que é importante observar, ela não está definida no zero, mas não tem problema, né? A função não precisa estar definida no ponto para a gente calcular o limite. Essa aqui e a g é 1 sobre x. Tá? Deixa eu ver, está todo mundo acompanhando a mesma coisa? Sim. Então vamos lá, quanto que dá o limite da f sobre g, né? No zero, é no zero que ele pede, no zero. F de x sobre g de x, isso aqui vai ser o quê? Limite quando x tende para zero de... Cortando uma com a outra, vai embora aquele x no denominador, né? Isso aqui fica 1. Ok, era o que a gente precisava. E o limite da diferença, quanto que é? Vai ser o limite quando x tende para zero de... Ali você vai ter x mais 1 sobre x, né? 1 mais 1 sobre x, que é a f, menos 1 sobre x. Aqui. Esse cara cancela, né? Fica o limite da função constante, que é 1. Tá? E, portanto, diferente de zero, que era o que o exercício estava pedindo. Tudo bem? Boa. Bom exemplo, Gustavo. Joia. A gente, para dar nosso tempo, a gente teria ali mais uns 3 minutinhos. Eu não sei se vale a pena. Ou se a gente pode... Vocês querem perguntar alguma outra coisa que não seja um exercício concretamente? Tá? Só para adiantar, antes do pessoal sair, para quinta eu pedi para vocês assistirem as videoaulas, né? As videoaulas seguintes. E aí a gente vai começar a discutir problemas de taxa de variação, que é a seção 4 da lista, que vamos dizer é a parte mais interessante do ponto de vista de aplicações do estudo da derivada, né? Tem muito problema bem interessante ali, a gente pode, então, depois que vocês assistirem os vídeos, eu posso tirar alguma dúvida teórica que tenha ficado do vídeo e resolver os exercícios com vocês naquele momento. Essa é a parte, vamos dizer assim, que os alunos gostam, né? Estudar a taxa de variação é bem interessante. Tá? Eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que é o vídeo número 9 daquela lista que eu passei para vocês, da playlist que está lá no E-Disciplinas, são o conjunto de vídeos da aula 9, né? Parte 1, 2 e 3, tá bom? Ou da aula 10, agora não tenho certeza. Vocês dão uma olhada lá, confiram no e-mail anterior que eu mandei. E aí o 11 e o 12 são vídeos resolvendo os exercícios da lista que os alunos perguntaram naquela edição que foi filmada. É a 9, né? Tá bom. 9 a gente faz taxa de variação, o 10, 11 e 12 são aulas de dúvidas com as dúvidas daqueles alunos. Aqui eu tô para atender as dúvidas de vocês, né? Tá bem? Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a Isabela, legal. Professor, uma coisa... É só um minutinho, depois te abre o microfone, tá? Só um minuto. Uma coisa que eu fiquei em dúvida na seção 1 é a respeito do limite fundamental, que eu lembrava que você dizia que só valia para x tendendo a zero. Mas em alguns exercícios é possível utilizar com x tendendo para outros números. Não entendeu isso? Você pode enviar no fórum, eu vou responder e vai ser legal porque todo mundo vai ver. Mas para te adiantar aqui,
não é que o x precisa tender para zero. O limite fundamental é seno de x sobre x quando o x vai para zero. Isso a gente sabe que é 1. Mas a gente pode usar isso para calcular outros limites. Por exemplo, se você tiver seno de qualquer coisa que tenda para zero dividido por essa coisa, o limite vai ser 1 também. Então, por exemplo, se você pega limite de seno de x menos 1 sobre x menos 1, quando o x tende para 1, tá? O x não está tendendo para zero, mas o que acontece é que vai ficar seno de uma coisa que vai para zero sobre essa mesma coisa. Então é 1. Então, seno de x menos 1 sobre x menos 1, quando x vai para 1, é uma variação do limite fundamental, tá bom? Mas eu acho que é bom você deixar isso no fórum, porque é uma dúvida muito comum e a gente vai ajudar você e os colegas também. Tinha alguém que abriu o microfone e quer fazer uma pergunta? Se a Isabela já tiver com a resposta dela contemplada no que eu falei, tudo bem? Professor, Oi, pode falar. eu não entendi direito. A próxima aula vai ser o quê? Na próxima aula a gente vai lidar com problemas de taxa de variação, a seção 4 da lista, tá? Ah tá, vai ser os problemas. Isso, eu vou pedir para que você assista a aula para ver a parte teórica que vai fundamentar os exercícios. Então eu vou estar ali para tirar dúvidas que vocês tenham tido em alguma parte teórica que eu falei, e em seguida a gente já começa a tratar os exercícios da seção 4. Tá bom? Beleza. Derivada de algo superior, você deu? Eu ainda não falei disso, mas a gente pode falar. Não é um assunto que cai exatamente na primeira prova, né? Cairia na primeira prova, mas como já estava tudo pronto para fazer, não teria por que adiar, né? Tá bom? Beleza. Tá joia. A Isabela pergunta assim: nesse caso que eu falei, né, do seno de x menos 1 sobre x menos 1, só valeria para x tendendo a 1 ou para outros valores também? Não, só para x tendendo a 1, né? Se eu faço, por exemplo, vou escrever ali, tá? Vamos para a nossa lousinha. Uma página a mais. Por exemplo, esse aqui, foi o que eu falei, né? Esse aqui é o fundamental disfarçado, tá bom? Como é que você faz isso, né? Chama y de x menos 1, e aí você nota que quando x tende para 1, y tende para 0. Então isso aqui vira o limite, quando y vai para 0, de seno de y sobre y, tá? E é um fundamental legítimo, seno de uma coisa sobre ela, a coisa tendendo para 0. Agora, se você faz isso aqui, por exemplo, isso não é o limite fundamental, tá? O que é isso aqui? É o quociente de duas funções, onde numerador e denominador são funções contínuas, então, quando eu tenho aqui o quociente de duas funções contínuas, a de baixo não tende para 0, então, como é que é o limite? Se eu tenho um quociente de duas funções contínuas, isso aqui é uma função contínua, o limite é simplesmente substituir o valor, tá bom? Ou seja, isso dá seno de 1 sobre 1, né? Seno de 1, tá bem? Então tem que tomar um cuidado. O que está dentro do seno e o que está dividindo essa expressão, ambos têm que ir para 0. Tá claro? Tudo bem, então. Então tá bom, pessoal. Acho que já dá pra gente parar por hoje, né? E na quinta vamos fazer isso. Então, vocês assistam aquele conjunto de aulas sobre taxa de variação. E aí a gente tenta abordar os exercícios. Na sexta a gente fala sobre derivadas de ordem superior e notações alternativas para derivada, né? Você deve ter visto, o pessoal da física gosta bastante de usar, em vez de escrever, a gente está usando essa notação para derivada, né? F' no ponto x0. O pessoal na física gosta de escrever df dx
no ponto x0, ou às vezes escreve df dx com x igual a x0, assim, tá? São notações alternativas para derivada. Essa aqui é a que a gente chama de notação de Newton, né? E essa aqui é a notação do Leibniz, que é um quociente diferencial. Então na próxima aula a gente vê taxa de variação e na sexta discute derivadas de ordem superior e essas notações alternativas para derivada e ver como é que ficam as regras de derivação com essas outras notações. Tá? Em particular, a regra de Leibniz fica muito legal escrever a regra da cadeia com essa notação. Vocês vão se divertir bastante. Tá bom? Então, boa semana para todos. Aproveitem o período aí como puderem e se cuidem, tá? Até quinta, então. Quinta, 7h30, tá? Tchau, tchau.